o Natal original, Constantino, Roma, já trazia para si como inspiração a adoração ao Sol Invictus, o relacionamento amoroso de uma mãe e um filho. O Natal original, ele tem raízes no Antigo Testamento, mas não como princípios de lei com Deus e fé com Cristo, mas com raízes pagãs. Se trata de um relacionamento de Nimrod e Samiramis, sua mãe. E eu vou ler rapidamente para os irmãos aqui. O pai da Babilônia espiritual, que seria Nimrod, o criador da Torre de Babel, serviu de base e inspiração para seitas e religiões como a maçonaria, eixo de formação política e religiosa em Roma, no período cesariano, foi baseado na vida e no perfil desse homem. Nimrod, neto de Cão e filho de Noé, foi o verdadeiro fundador do sistema babilônico, e não o babilônico como todo o sistema atual, como inspiração. Nimrod significa em hebraico, se rebelou, rebelde, e este indivíduo era tão perverso que chegou a casar com a sua própria mãe, Samiramis, e depois de sua morte prematura, sua mãe esposa propagou a doutrina maligna da sobrevivência de Nimrod como um ente espiritual, alegando que um grande pinheiro havia crescido da noite para o dia, de um pedaço de árvore morta, da qual simbolizava o desabrochar da morte do seu filho para uma nova vida. E a partir de então, ela passou a estipular uma festividade para o aniversário da morte do seu filho e da ressurreição dele, e o símbolo dessa festividade era um pinheirinho, era uma árvore. Por meio destas artimanhas, converteu-se essa mulher rainha do céu para Roma, dos babilônicos, e Nimrod, divino filho do céu. Este homem passou a exercer o falso Messias e o filho de Baal e o Deus Sol, da qual Roma futuramente exerceria, que é a mãe e a criança, que com a ajuda da Igreja Católica Apostólica Romana, essa história acabou se transformando na Virgem e o menino Jesus. Lembrando a Igreja Cenácula Fé, que no Egito se chamaria de Ísis e Osíris, lá na Ásia de Cibele e Deós, em Roma Júpiter e Fortuna, e como em outros países também. A inspiração que foi dada a Roma e a todos os outros países com celebrações específicas, a inspiração para ele serviu do encontro e do acasalamento de um filho com a sua própria mãe. Mas pastor, o que isso tem a ver? Dia 25 de dezembro, nessa data, as seitas nos países específicos, e inclusive em Roma, antigamente, se celebrava a adoração a deuses estranhos, aonde haviam rituais satânicos, orgias, das quais serviram de impacto para a igreja cristã e deu motivos de que Paulo dissesse: meus irmãos, vamos se separar dessas coisas. Não podemos estar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Acaba o culto, você vai lá, arranca um pernil, arranca um pedacinho daquela outra coisa assada lá, vai lá e diz que isso não tem problema. E nós temos que deixar de ser hipócrita, porque a comprovação bíblica exige de nós exatamente o que? Sinceridade, verdade. E qual é a verdade e a sinceridade? Porque se nós temos comprovações de que essa data não tem origem nenhuma no cristianismo, mas no paganismo e no satanismo, então nós temos que nos separar, não só da data, mas de tudo aquilo que estiver consagrado a ela e direcionado a ela. Se você vai se sentir penalizado por isso, isso é um problema teu. Então você vai, assuma a tua condição humana de decisão, mas não diga que você está indo pela fé.
no dia que você está indo pela vontade de Deus, no dia que você está indo como cristão, porque você está indo como filho do diabo. Lá na época de Jeremias 10:2, lá nos tempos de Jeremias, o profeta já dizia: assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis nos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade, porque se corta do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado, e com prata e ouro enfeitam, com pregos e martelos o firmam, para que não se mova. Então, a hora que o pinheirinho estiver lá dentro da tua casa, cheia de bolinhas e presentinhos apresentados, você tem um congá na tua casa. É o Nimrod que está lá, encarnado naquilo lá. E quando isso acontece, é um culto pagão. E o que eu mais me indigno é que os caras têm coragem de dizer que aquilo ali é uma celebração para o dia que nasceu a esperança do ventre, a esperança do cartão que passa e é aprovado, a esperança do cheque que não vem sem fundo, porque tudo se baseia no quê? Na compração, no consumismo, na rivalidade e nos conflitos de interesse. Espiritualmente está comprovado que essa festa não acarreta nada de intenção com Cristo, mas de vaidade, de invocação material. Meus irmãos, se nós pegássemos só esse lado, o impacto que isso tem com a sociedade, como que as pessoas se frustram, como que as pessoas, elas nessa época se degladeiam, como que elas sofrem, se penalizam por não terem condições de atingir uma dignidade de uma festa como essa, de terem a roupa apropriada, presentes para presentear, de ter uma casa boa para chamar a família, de ter dinheiro para fazer uma comida farta para dizer que foi prosperado no ano que trabalhou. É tudo baseado nisso, em torno de homens, pessoas, satisfações carnais. E como disse o apóstolo Paulo, esses caras aí são inimigos da cruz, porque o Deus deles é o ventre, a glória deles é o mundo. Então, se a data não tem referência cristã, mas pagã, e a simbologia que se usa dentro dela na celebração tem raízes com o paganismo e o satanismo, você quer transformar nisso uma coisa cristã? Então comprova na Bíblia Sagrada. Então eu te desafio agora, vai provar na Bíblia Sagrada que Jesus te deu uma citação de ordenança para você celebrar ele enfeitando a arvorezinha, pondo ao pé dela presentinho para a tua família, celebrando ele com o forno ligado, assando peru e pernil. Vai lá e prova na Bíblia que no dia 25 de dezembro Jesus te citou a data específica para você reservar para confraternizar com sua família. Eu volto a dizer, faça, se é do teu interesse, mas não leva Jesus, não leva essa igreja, não leva essa fé. Não leva. Se for dessa igreja, não vai ficar. Se for daqui, não vai ficar. Porque a hora que ele sentar aqui nessa mesa com comunhão a essa igreja e a Cristo, ele não vai vir aqui em duplicidade. Deus já te dá força para essa igreja, para a gente resistir, disciplinar os rebeldes e os insubordinados. Você quer comer? Vai na churrascaria. Você quer comer? Você vai lá e faz a tua compra. Mas no dia 25 de dezembro, coma arroz e feijão por mim. Vai orar. Vai cultuar a Cristo com sacrifício santo. Quanto a eles, deixa que eles vão. Papai e mamãe vão te chamar.
esposa e esposos vão dizer para você: a família para você não significa nada, você não ama a tua família, você não ama papai, você não ama a tua família. É tudo um bando de adúltero, de conspirador, que usa esse dia para fazer mentira. É um bando de fofoqueiro, se degladeiam com fofoca, um atacando o outro, um rivalizando o outro. Mas quando chega no dia 25 de dezembro, todo mundo joga o pau na cara para sentar naquela porcaria de mesa e encenar. Para na porta de casa com um carro que está pagando em 60 vezes sem juros, para dizer que está prosperado, para dizer que está por cima de todo mundo. A comida que ele deu lá para fazer uma jantinha com a família dele foi parcelada em 5 vezes também. É tudo baseado, entendeu? No marqueteiro, na mentirada. Vamos ser participando dessas porcarias também? Vamos começar já agora em dezembro a ficar se sentindo um pintinho fora do galinheiro, longe da sua mamãezinha galinha. Estou longe do aquecimento familiar. Pastor Daniel está querendo me tirar dos braços da minha família, um momento especial para a família. Pois não, vá para a família, abrace papai e mamãe. Mas o Jesus da tua fé te ensinou e me ensinou que a família dele, o pai dele, os irmãos dele, são todos aqueles que fazem a vontade do seu Pai que está no céu. E esta igreja tem que estar acima de todos eles. Mas sabe, pastor Daniel, outro dia eu escutei isso. Lá em casa a gente não põe pinheiro, lá em casa a gente não enfeita árvorezinha, mas a gente faz a jantinha, nós damos presente para os filhos e tal, e todos eles sabem que Papai Noel não existe, como querem dizer, eu criei um Natal mesclado, entendeu? E isso não me faz um pagão. Filho, dia 25 de dezembro é dia de morte, para você hoje. É dia de assassinato, de divórcio, de separação, de confusão, de briga, de retaliação espiritual nessa terra. Você vai participar? É dia da manifestação demoníaca. Você vai participar? Então aí os sociólogos que nem acreditam nisso, mas que já analisam isso. E você vai participar? Deveria ter uma indignação, deveria ter um caráter de indignação dentro da igreja agora, sendo ela a igreja espiritual e a igreja fundamentada por Cristo na fé. Ela deveria estar indignada, ela deveria lutar contra essas coisas, ela deveria educar os seus a não corresponderem, a não se ligarem com estas coisas, sendo ela espiritual. Mas ela usa dia 25 de dezembro para uma data de festividade, com interesse comercial, para não deixar ninguém zangado, ninguém feliz.